Dependência química é um transtorno psiquiátrico, né? E que ultimamente vem acometendo a população brasileira, tem sido o transtorno psiquiátrico que mais tem acometido a população brasileira no sentido de diagnóstico, né? Tem as suas características próprias, né? O que é uma dependência química. Para ser considerado uma dependência química, tem que ter o que a gente chama de abstinência, síndrome de abstinência, tolerância e compulsão. São mais ou menos 7 itens para fechar um diagnóstico, mas tendo esses 3 itens, você já pode pensar em um diagnóstico de dependência química, né? E como que a gente pode fazer essa avaliação? Primeiro, é importante que haja um levantamento de dados, né? A gente faz um levantamento de dados da história do indivíduo, né? Para que a gente possa entender como veio acontecendo essa tolerância, que é o querer mais e mais a droga. Porque dentro dos critérios a gente pode avaliar com um uso abusivo, né? E como uma dependência química. E para a gente realmente fechar o diagnóstico, a gente precisa ter um levantamento de histórico dessa pessoa, de vida dessa pessoa. E precisam, dentro desses 3 ou mais critérios, precisam ser avaliados durante os últimos 12 meses. Se durante esses últimos 12 meses se apareceu aí, né? O que é uma tolerância? Uma tolerância é aquele sujeito que começa com um copo de cerveja, né, de uma forma recreativa e vai percebendo que aquele copo de cerveja não é mais o suficiente, que ele precisa de mais para sentir aquele prazer que ele sentia com o primeiro copo. E aí vai crescendo esse uso, né? O que a gente chama de dependência química é qualquer coisa que altere o pensamento, o sentimento, né, o humor. Então não importa se é lícita ou se é ilícita. O tabaco é químico, né? O álcool é químico e maconha, cocaína e todas essas outras drogas que a gente está cada dia mais podendo ver o que vem fazendo aí com a sociedade, né? Está sendo assim uma das questões de saúde mais séria, né? No sentido de que falta ainda muita informação, né? Existem pesquisas em andamentos para tentar de alguma forma tratar, né? Como é uma doença, fisiológica, psicológica e comportamental, fica mais difícil um profissional entender como tratar uma dependência química, né? Enquanto essas pesquisas não são, essas respostas não chegam, falta até assim, num atendimento imediato, chega num hospital, o paciente com um determinado problema, se o médico não tem o mínimo de conhecimento do que vem a ser uma dependência química, ele vai fechar qualquer outro tipo de diagnóstico e aquele sujeito vai ficar sem o tratamento, né? Porque ele não teve ali um diagnóstico para o transtorno dele, né? E aí isso vai se prolongando e esse sujeito vai sofrendo com essas consequências, que são, como a doença é fisiológica, psicológica e comportamental, ela vai destruindo esse sujeito de uma forma progressiva, em alguns casos lento, porque o álcool ele demora mais a aparecer, na maioria das vezes, a aparecer como um problema. As outras drogas, né, que são mais invasoras, de alguma forma já
consegue o sujeito ir tendo esses prejuízos, né? Prejuízo na vida emocional, relações familiares, prejuízo no trabalho, né? É um dos maiores prejuízos e que a gente conta também como, até em termos de sociedade, um prejuízo para a sociedade, porque bebeu demais, se drogou demais no final de semana, segunda-feira é fato, né? Não vai conseguir trabalhar na segunda-feira, ou nem na terça, né? Por quê? Porque vai detonando a vida do sujeito nas suas diversas áreas, né? E a gente vê aí também, assim, hoje está sendo muito questionado os acidentes de trânsito, né? Adolescentes, jovens, cada vez mais perdendo aí a vida porque não acredita que um copo de álcool ou qualquer uma outra substância que venha alterar o seu funcionamento possa acarretar uma morte prematura. E está aí ceifando muitas vidas por falta de orientação. A gente fala também muito em prevenção, né? Como fazer uma prevenção no sentido de orientar esse adolescente. Hoje a gente tem até pensado muito em prevenção para criança, como desenvolver uma prevenção para criança em relação a evitar o uso de substâncias, né? Porque cada vez mais a tendência do ser humano é o imediatismo, né? Quer tudo muito rápido e não estão muito preparados para esperar, né? E um primeiro contato com uma droga que altere e ilusoriamente vão trazendo sensações e que eles acreditam que naquele momento vão anestesiar qualquer tipo de dor, de sofrimento e trazer até uma alegria, vai por esse caminho. E como não tem como uma criança nascer e a gente poder dizer, fazer qualquer tipo de exame ou de avaliação e falar, essa criança é um dependente químico, né? Esse indivíduo é um dependente químico. Então ele vai ser orientado a não acessar nenhum tipo de substância, porque ele vai desenvolver todos esses critérios, que abstinência, tolerância, compulsão, né? E é interessante que os jovens, eles têm muito esse questionamento, né? Como que eu posso saber se eu sou um dependente químico? Como que eu posso saber? E não existe essa resposta. Infelizmente, só vai descobrir isso quando já experimentou, quando a vida já está tendo prejuízos, né? Porque como é uma doença discriminada, muito discriminada, as pessoas têm a tendência de querer ocultar que está com um problema na família, né? Então, mantém-se aquele segredo, os pais muitas vezes quando descobrem que um filho está usando qualquer tipo de droga, normalmente hoje tem sido a maconha, porque por falta de informação, muitas pessoas ainda acreditam que o álcool, por ser uma droga lícita, não vai causar tantos prejuízos e danos, né? Então, o filho está lá, às vezes até no ambiente familiar, já tomando a cerveja, fumando, né? Usando o tabaco, mas está tudo certo. Está no controle, faz parte da adolescência, não está trazendo prejuízo. Mas aí quando descobre que o filho está usando maconha, aí já se assusta. Mas ainda leva um tempo para fazer o contato com que aquilo pode realmente vir a ser. Ainda vai passar lá por todo um processo de negação, né? Não, ele experimentou. Não, são os colegas, né? São as companhias com que ele vem andando que está fazendo com que ele use. Então vamos afastar os amigos, né? E não vamos mais ter esse tipo de comportamento. E não é real, né? Porque
ele usou a maconha como experimentação, ele pode vir a ter um atendimento, a vir a ter uma orientação e ter aí uma dependência química. E devido a essa dependência química, buscar outras drogas para ir lá naquela primeira sensação de prazer, né? Quando um dependente químico usa uma substância, funciona diferente, né? Ele tem uma sensação de prazer imediato diferente. Então ele está sempre buscando aquela primeira memória lá, né? Puxa, eu lembro que eu atendi um rapaz usuário de crack, já com a vida completamente detonada, com transtorno psicótico, né? Um surto psicótico. E ele falava, nossa, tudo que eu não queria estar no crack, eu só queria sentir aquela primeira onda que eu senti quando eu usei a maconha pela primeira vez. E aí eu fui buscando outras coisas, mas eu não consigo mais aquela primeira onda. E não vai conseguir mais, né? Até porque o adoecimento é tão grande que, na verdade, ele tem um anestesiamento, mas já não tem mais a sensação do prazer. Tem aquela sensação de alívio imediato do que está sentindo, que está desconfortável, mas não sabe exatamente o que é que está desconfortável. Por isso que muitas vezes eles vão em busca desse prazer imediato.